Dia de Libertadores, que alegria! Dia de Libertadores! Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque hoje tem jogo do Vascão, hoje tem Libertadores pro Vascão. Pois é, hoje às 9h45 da noite, com transmissão da Rede Globo para parte da rede e Sport TV para todo o Brasil, o Vasco vai até Concepción para enfrentar a Universidade de Concepción pela segunda fase da pré-Libertadores, do que se convencionou chamar pré-Libertadores, mas que na prática é Libertadores, né? Um jogo para o qual o vascaíno está pondo muita expectativa, é a volta do Vasco para a Libertadores, afinal de contas, mas que eu acho que vai encarar esse jogo com uma certa frustração também, né? Porque todo vascaíno, quando a gente conseguiu a vaga para a Libertadores lá no final de 2017, contava com certeza que o time fosse ser reforçado para essa competição agora, ou que no mínimo fosse ser mantido, né? Não estava esperando esse desmonte que a gente viu logo nesse comecinho de ano. Afinal de contas, vamos contar aqui comigo. Jogadores machucados: Breno, Ramon e Luiz Fabiano. Ah, mas não é culpa da diretoria o jogador machucar. Mais ou menos, né? O Luiz Fabiano já vinha machucado, vem de um histórico de lesões aí de 2 anos pelo menos, já era de se prever que ele não fosse estar apto para jogar essa Libertadores. O Ramon também se machucou no final da temporada passada, a gente já sabia que ele ia demorar para voltar em campo. E o Breno, que você pode botar um pouco menos de culpa aí, um pouco mais de azar, mal ou bem, é um jogador que tem um histórico de lesões. Se ele acabou vindo para o Vasco tão em baixa, afinal de contas, estava para ser negociado para o Atlético Goianiense e o Vasco acabou intermediando a negociação, foi muito por causa dos problemas físicos dele, né? Porque talento, bola, a gente sabe que ele sempre teve. Então, o Vasco podia estar se preparando também para uma eventual contusão do Breno. E aí, fora esses três, ainda temos Madison negociado, Anderson Martins negociado, Jean dispensado, Nenê negociado, Matheus Vital negociado. Então, isso tudo só dos titulares, né? Não estou nem falando que foram dispensados ou que saíram na justiça, tipo Escudeiro, tipo Gilberto, Éder Luiz. Então, só dos titulares aqui, quem está falando, são o quê? A defesa inteira: Ramon, Anderson Martins, Breno e Madison. 3 meio-campistas, né? O Jean, o Nenê e o Matheus Vital. E isso sem considerar o atacante, o Luiz Fabiano aí, nem vamos considerar, porque ele já mal jogou no passado. São o quê? 7 titulares, então, de um time que jogam 11. É muito desfalque. E não dá para dizer que os reforços foram à altura, né? Não dá para dizer que os reforços foram sequer para equiparar o nível do nosso time, porque foram todos muito abaixo dos jogadores que saíram. O máximo que a gente pode falar que talvez tenha sido igual ou até um pouco melhor, um reforço, é o de Sábato. Vem sendo bem elogiado aí nessas primeiras partidas. O Jean também não era um primor de volante, era muito guerreiro, mas tinha pouca técnica, né? Então dá até para aliviar nisso aí. De 7 desfalques, talvez tenha sido bem suprido, os outros 6 como é que fica? E estamos falando de referências do time, né? Anderson Martins, Nenê, não foram qualquer desfalque. Então, a frustração de todos para esse jogo, eu acredito que seja muito grande, né? A expectativa do torcedor para essa Libertadores acabou ficando muito abalada. Eu mesmo, antes desse desmanche todo, lá logo depois do sorteio dos grupos, classifiquei na época a minha expectativa assim: passamos fácil da pré-Libertadores, vamos brigar na fase de grupos e se conseguir a classificação, a partir daí, cada jogo é uma luta, né? Vai depender muito de quem cruzar, do momento dos times, isso tudo. Agora, a minha expectativa está um pouco menor. Acho o Vasco ainda favorito para passar nos confrontos aí da pré-Libertadores, mas não acho que seja mais barbada. Acho que a gente pode até eventualmente cair numa pré-Libertadores sim. E se eventualmente chegar na fase de grupos, vai ser muito difícil com esse time que está aí, se não vierem reforços, se não tiver um encaixe milagroso, algum jogador começar a jogar muito mais do que todo mundo espera, eu acho complicado até de passar da fase de grupos. Já vai ser uma vitória passar dessa fase de grupos aí. Como é que eu vou lidar? Como é que eu vou encarar o Vasco nessa Libertadores então? Que nem eu encarei a classificação para a Libertadores. Ano passado, vocês lembram que eu comentei, nunca foi meu objetivo, nunca foi o foco, quando eu acompanhava os jogos, a vaga para a Libertadores. Minha preocupação maior era se livrar oficialmente do rebaixamento
e ganhando jogos 1-1, torcendo com esse foco. Se acontecesse a classificação para a Libertadores, eu via como uma coisa natural. Esse ano também eu vou encarar a Libertadores da mesma forma. Não vou ficar aqui agora, nesse primeiro jogo da competição, pensando, meu Deus, com esse time a gente nunca vai conseguir ser campeão da Libertadores. Meu Deus, com esse time, se a gente pega um Boca Juniors pela frente, a gente é massacrado. Sabe, eu não vou ficar com esse tipo de pensamento. Meu pensamento vai ser único e exclusivamente nessa fase da competição. Vamos passar do Universidad Concepción. Então, tem que ganhar hoje aqui. Passou no Universidad Concepción? Meu objetivo, o jeito que eu vou encarar as coisas, possa ser passar do próximo adversário. Passou do próximo adversário, chegou na fase de grupos, meu objetivo possa ser cada jogo ganhar, empatar e somando os pontos. Um jogo de cada vez, sem aquela pressão de o time tem que ser campeão, o time tá muito ruim pra... Sabe, vamos viver um dia de cada vez. Eu acho que é o melhor jeito do Vasco encarar a competição, os jogadores em campo. Com certeza o Zé Ricardo deve estar falando algo nesse sentido para eles. E é o melhor jeito também da gente, torcida aqui, encarar a competição para não ficar muito frustrado com a qualidade do time, que ainda não está lá, essas coisas, né? E por falar em qualidade do time, qual é a equipe que deve encarar o Universidad hoje nessa estreia de Libertadores? Deve ser o mesmo que encarou o Flamengo, né? Afinal de contas, a gente comentou na época, esse clássico serviu como ensaio geral para essa estreia na Libertadores. Nem faria sentido escalar um time diferente, uma estratégia diferente, tendo um jogo da Libertadores 3 dias depois. Então, a menos que um jogador que seja visto como titular e não estava preparado fisicamente há 3 dias atrás esteja agora, e eu estou olhando para você, Riascos, a menos que isso aconteça, a escalação deve repetir a escalação do jogo contra o Flamengo, a saber, Martin Silva no gol, na lateral direita o Iago Pikachu, como dupla de zagueiros o Ricardo e o Eraso, e na lateral esquerda o Henrique. O meio-campo, a gente vai formar o quadrado do meio-campo ali com De Sábato, o Wellington, Wagner e Evander, e completando o ataque ali, Paulinho e o Andrés Rios. A menos que o Riascos já esteja em forma física para encarar 90 minutos. Nesse caso, o Riascos poderia começar como titular na vaga do Andrés Rios. E eu nunca pensei que eu fosse ficar tão ansioso para ver o Riascos de titular do Vasco, mas acho que tem coisas que só o Andrés Rios consegue fazer por você, não é mesmo? E o que a gente pode esperar desse time para o jogo de hoje, então? Eu acho que a gente pode esperar mais do que nunca um time à la Zé Ricardo, né? Um time com a cara que o Zé Ricardo colocou no Vasco aí, desde que assumiu o comando do time, que é o quê? Um time muito marcador, um time com a defesa muito sólida, mas com um ataque um pouco debilitado. Se a gente pegar esse meio da frente pro Vasco aí, a gente pode ver que vai ser um time muito combativo. No meio, além do De Sábato e do Wellington, o Evander e o Wagner são jogadores que sabem marcar também, são jogadores que até já jogaram como segundos volantes. Então vamos ter um meio campo bem marcador aí, bem mordedor, que pode incomodar o time do Concepción. Na frente também, o Paulinho tá jogando muito, voltando na marcação. Tem sido até uma reclamação da galera, né? Que o Paulinho precisa jogar mais solto, precisa jogar flutuando mais no ataque e não com essas obrigações defensivas, mas enfim, é essa determinação que o Zé Ricardo tem colocado, então vai ser mais um cara para voltar na marcação. O Andrés Rios também, se a gente pode elogiar alguma coisa nele, é esse comprometimento que ele tem para voltar marcando, para voltar fechando os espaços. Então a gente vai ver um time bastante mordedor e mais preocupado em não tomar gol nessa partida. Então eu não acredito num Paulinho mais solto, mais livre para criar. Não acredito nem no Henrique, nem no Pikachu, apesar de ser dois jogadores com fortes características ofensivas e problemas defensivos, né? Talvez até por isso são jogadores que eu acho que vão ficar muito presos lá atrás, vão subir pouco para o ataque. E a gente vai ver um time típico do Zé Ricardo, fechando bem a defesa, não dando oportunidade para o Concepción, mas que lá na frente vai criar poucas chances de gol, não vai criar grandes chances de ataque. Resumidamente, um jogo feio, que nem a gente já se acostumou a ver aí. Esse time do Zé Ricardo pode ser até eficiente, considerando o elenco que ele tem em mãos, mas definitivamente não é um time que joga bonito, que empolga a sua torcida, né? Não acho que vai ser diferente no jogo de hoje. Eu acho que se tem um ponto positivo que a gente pode analisar, é um jogo afeição para esse time do Zé Ricardo, que é um jogo para empate. É uma boa estratégia a gente empatar esse jogo no Chile hoje e deixar para decidir esse jogo em São Januário, jogando na nossa casa. São Januário vai estar lotado, com certeza. Essa história do boicote, a cada dia que passa, eu acredito menos que
que vai funcionar realmente. E pensando aqui bem, eu acho que a resposta não tem que ser dada deixando de ir nos jogos, mas sim protestando as arquibancadas. Protestando as arquibancadas, isso eu acho válido. Ah, mas tem que apoiar o time, apoiar o Vasco. Gente, são duas coisas diferentes. Acho que dá para apoiar o time e dá para reclamar do presidente também. O jogador não é burro. Se estiverem xingando o campeão da arquibancada, ele sabe que a bronca não é com ele. Existem os momentos que você pode fazer isso também. Pode fazer no intervalo, pode fazer no final da partida. Não precisa ser no meio do jogo, né? Enfim, esse é o meu pensamento sobre esse momento que o Vasco vive. Digam aí nos comentários a opinião de vocês, né? Mas eu acho que pensando nessa estratégia, o Vasco tem totais condições de voltar com o empate lá de Concepción hoje. Acredito no potencial do Zé Ricardo para fazer uma defesa com o qual o fraco time do Concepción não consiga penetrar, garantindo que a gente não sofra gol. E temo que a fraqueza do time do Zé Ricardo no ataque faça com que a gente não consiga fazer um gol neles, por mais fraco que eles sejam. Então, o meu palpite para o jogo de hoje é que vai ser 0 a 0 mesmo, um placar que ninguém gosta de ver, né? Mas que meu feeling diz que vai ser esse hoje aí. Pode ser que o Vasco saia com uma vitória? Pode ser, com certeza. Uma jogada individual, um lance de bola parada, um vacilo da defesa dos caras. Pode acontecer do Vasco fazer um gol e até sair com uma vitória, melhor ainda. Vem com a classificação ainda mais garantida para o jogo da volta. Mas, assim, não acho que seja um resultado que o Vasco vai buscar a todo custo. Eu acho que o Vasco vai ficar muito satisfeito se conseguir controlar um empatezinho nessa partida de hoje. Beleza, galera? Essa é a minha expectativa para a partida de hoje. Digam aí nos comentários qual é de vocês. Vamos torcer. Vasco de volta na Libertadores. Vou estar assistindo a partida aqui com a minha camisa, ó. Essa camisa é uma réplica da primeiro título sul-americano do Vascão, 48 aí. Foi quando a gente ganhou um título sul-americano pela primeira vez. Foi Libertadores? Não foi Libertadores? Não sei, não faço muita questão de entrar nessa polêmica se é Libertadores ou não é. Uma coisa eu sei, ninguém pode tirar. Primeiro título sul-americano de um time brasileiro foi esse título do Vasco em 48. Isso aí não tem como questionar e isso para mim vale muito mais até do que ser uma Libertadores ou não. Então vou estar vestindo essa camisa aqui hoje, ó, representando isso, representando todo o potencial internacional do Vascão. Quem sabe essa camisa pese hoje e conduza a gente para mais uma vitória. Beleza, galera? Então é isso. Mais uma vez um salve aí para os apoiadores do canal, a galera que está sendo fundamental aí para estar tendo vídeo todo dia aqui no Sobre Vasco. Um abraço para vocês. Se você aí também quiser ser um apoiador do canal, dá um confere aí no link, vê lá o que você pode fazer. Ah, não tem como apoiar o canal? Deixa um like aí no vídeo, também já ajuda bastante a gente. Pode seguir a gente nas outras redes sociais também, caso você queira. E não se esqueça de voltar mais tarde, porque mais tarde, se tudo der certo, a gente volta aqui para comentar o resultado da partida. Tá certo? Tá combinado então? Então tá combinado. A gente vai se falando.